né? Porque o reino de Deus, ele é dar e receber. Uhum. Você dá o sofá, Deus te manda dois, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Sim. Olá, queridos, sejam bem-vindos ao nosso CIAcast. E para quem não me conhece, eu sou o pastor Gerson da Igreja CIA e nós estamos aqui para poder te abençoar e queremos que nesse dia você possa receber algo a mais, receber algo poderoso daqui da parte de Deus e que você possa, né, estar compartilhando com outras pessoas, enviando para outras pessoas para que elas também possam ser abençoadas junto com você. Estamos aqui hoje, né, na nossa conferência, Revival, e aqui está o presbítero Renato, que está conosco aqui. Eu gostaria que o Renato fala aí para o pessoal aí o que é o plano de hoje, o projeto e aquilo que Deus vai fazer aqui hoje. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Tudo certo? Nós estamos aqui com o pastor Gerson, nós estamos na Revival Conference, onde Deus tem se derramado, tem manifestado a graça e a bondade dele sobre as nossas vidas. Eu sou líder da juventude há alguns anos aqui da Igreja CIA, desde praticamente o fundamento da igreja aqui, e Deus tem gerado esse propósito da Revival Conference de avivar não só a nossa igreja, a nossa juventude, mas a igreja de Maringá em si. E tem trazido um impacto significante para as nossas vidas através do derramar do Espírito Santo que ele tem feito nessa conferência e nas demais conferências. E durante esses 2 dias que nós tivemos aqui, teve abençoando nós, Theo Hayashi, o pastor Lucinho ontem trouxe uma palavra abençoada sobre o poder do Espírito Santo, que sem o Espírito Santo nós não conseguimos fazer nada. E tem uma juventude saído daqui com uma fome e um desejo maior. Nós pegamos ali já colhemos alguns testemunhos de pessoas que aceitaram ao Senhor, que esse que é o propósito também. Todo avivamento existe também uma aceitação dos jovens por mais Jesus, entregar o seu coração, uma rendição a Deus. E avivamento é isso, é transformação de vida, é o primeiro passo, o sim de Jesus. E Deus tem manifestado a glória, o poder dele. Foi dias de festa, de glória, de poder de Deus. E enfim, está aqui conosco também, nós estamos muito felizes, nós estamos honrados com a presença, é o nosso amigo, pastor Lucas Dutra, da PIB de Curitiba, onde tem conduzido os jovens ali, e ele tem sido uma referência para as nossas vidas. Além de ser pastor, ele já vai falar ali, vai se apresentar, ele também é o líder do SDA Brasil, um dos líderes do SDA Brasil, que é um movimento fantástico. Se apresenta, amém, pastor, fica à vontade. Gente, em primeiro lugar, quero agradecer, né, pastor Renato também aqui pelo convite, poder estar com vocês. É um privilégio estar aqui e a gente sai, né, para abençoar, trazer a mensagem em outros lugares. Eu fico muito feliz porque eu posso ser abençoado quando vou para esses lugares, né? Então, hoje, só de poder fazer um tour pela igreja, ter um tempo com o pastor aqui também, sai daqui extremamente abençoado e impactado pela visão de excelência que vocês têm aqui com as coisas que vocês fazem para Deus. Obrigado. Pela estrutura da igreja. A gente vai vendo os detalhes, né? A gente vai rodando aí algumas igrejas e vai vendo. E essa é uma cultura que nós temos como igreja lá também, porque a gente acredita que para Deus a gente tem que entregar o nosso melhor. Então, se vai ser a mesa, se vai ser a palavra, se vai ser o louvor, se vai ser uma oração, se vai ser a estrutura, a gente vai ter que entregar o nosso melhor. Então, saio daqui inspirado ainda mais para continuar seguindo nessa mesma direção aí. Parabéns pelo trabalho, né? Glorificando a Deus com relação àquilo que Deus tem feito através da vida de vocês nessa igreja e nas pessoas. Pastor Lucas, muito obrigado, né, por você ter aceitado o convite, de estar aqui conosco, né, de vir nos abençoar. Mas nós gostaríamos também que você assim, nos trouxesse as informações e nos trouxesse aquilo que Deus tem usado a sua vida, a igreja. E vocês têm chego em Curitiba, né, onde está a PIB, há muitos jovens. E vocês têm tido assim, um potencial, e a igreja um crescimento, tem atingido a vida de muitos jovens. E nós vemos que precisamos fazer isso, porque é uma geração que precisa conhecer a Deus, conhecer o Espírito Santo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse crescimento explosivo que vocês tiveram lá,
né? Para vocês até liberar um pouco dessa unção para nós aqui, viu? Imagina. Na verdade, pastor, estou ali na igreja já fazem 13 anos, né? Como pastor ali também. E vim para começar a trabalhar junto com o pastor Michel, que hoje, na transição que aconteceu há pouco tempo, né, junto com o pastor Pascoal, ele assumiu a presidência da igreja e hoje o pastor Pascoal é um pastor emérito da nossa igreja também. Na verdade, assim, eu conheço o Michel, a gente é amigo há muito tempo, quando a gente começou a trabalhar em acampamentos, né, de férias na Palavra da Vida, ainda ali na região de Curitiba. Então, eu era de outra igreja, era do Bacaxeri, e ele já era da PIB, né, o filho do pastor, naquela época, ainda adolescente ainda, né? E eu venho de uma família onde eu sou a terceira geração de cristãos evangélicos e a segunda geração de pastores. Eu creio que ninguém faz nada do dia para a noite. E você vai poder dar sequência àquilo que você já recebeu também, né? Então, eu fico imaginando algumas coisas que Deus tem feito na igreja hoje, ou até através da SDA, mas eu fico imaginando que a gente já tem vivido hoje, bênçãos do Senhor sobre nós, igreja, cidade, até Brasil, mas eu fico imaginando nas minhas filhas, na próxima geração das crianças que vão viver coisas ainda maiores no Espírito, né? E essa é a nossa oração e missão. A gente fala muito na igreja, né, que os nossos ombros têm que ser os degraus da próxima geração. Então é isso que a gente tem trabalhado, porque não é sobre fazer o nome de alguém ou de um grupo, é sobre fazer o nome de Jesus conhecido. O nosso teto vai ser o piso, né, da nossa próxima geração. Exatamente. Né? E lá na igreja, na verdade, o pastor Michel já está pastoreando há 20 anos. Né? Ele começou a trabalhar na igreja com um trabalho de adolescentes, onde na época se reunia na capela. Então, tinha na época lá, depois de um tempo que ele começou a trabalhar, ainda no seminário, e era só ele no ministério, na verdade, né? Já tinha um outro pastor antes, o pastor Jacques, e outros pastores que passaram por ali. E quando ele assumiu aquele trabalho, ele tem um chamar de Deus muito evangelístico. E começou a trabalhar com adolescentes, até o ponto que a capela, que tem uma capela de madeira muito antiga da igreja, ali na estrutura nossa, começou a não caber mais. Então, lá tinha 300 adolescentes há 20 anos atrás, quase ali, num trabalho lindo daquilo que Deus estava fazendo e derramando de algo especial naquele tempo. Mas Deus deu uma visão para o nosso pastor de começar a construir um time e uma bênção que é na nossa igreja, porque a nossa igreja ela tem algo especial do Senhor, porque ela tem investido nas próximas gerações. Né? A gente estava até conversando um pouquinho antes, seja nas crianças, seja nos adolescentes, seja também nos jovens, né? E tem dado muita liberdade para esse trabalho acontecer também. Então, a gente vê muito fruto disso, que não é algo simplesmente, é um pastor, por mais que sejam especiais do Senhor, não é uma faixa etária, mas é uma geração investindo na nova geração, uma igreja como um todo, e a gente vê as coisas acontecendo. Então, isso começou a crescer. Depois de um tempo, o pastor Michel assumiu também os jovens da igreja. Então, tinha um culto de sexta-feira, adolescentes, e um culto de sábado, que era o culto dos jovens. Até que o ponto começou a crescer, e Deus começou a mandar algumas pessoas para estarem junto com ele trabalhando. Eu cheguei aí há 12, 13 anos atrás, né? Eu já tinha ajudado ele voluntariamente uns anos antes. E a gente começou a ver algo diferente de Deus. Porque às vezes as pessoas perguntam, tá, pastor, mas qual é a estratégia? Qual que é o segredo? Fala, gente, segredo é o Espírito. E a gente faz o que Deus pede para a gente fazer. E obedece. E a estratégia é Ele que dá. Né? Porque assim, a igreja tem célula, grupo pequeno, né, GC, tem. A igreja tem acampamento? Tem. Tem o face a face que faz aqui, lá tem Vida Vitoriosa. Muda a nomenclatura, mas a igreja tem basicamente boa parte das coisas que muitas igrejas também fazem. Tem culto, tem isso, tem sala de oração, tem um monte de coisa. Então, não tem como você simplesmente delimitar. Não, o resultado desse crescimento foi isso aqui. Foi, porque a igreja começou a trabalho celular. Não, tem também, mas não é o grande diferencial. Né? O que a gente tem visto na igreja é a igreja buscando muito uma vida de oração. Através dos membros, a gente se colocar no lugar do secreto e buscar as direções do Espírito. A gente tem tentado fazer com que as pessoas sejam apaixonadas pela palavra de Deus, porque isso vai ter raízes profundas, que quando chegar o tempo difícil, a pessoa vai conseguir se manter firme de verdade. E aí você formar crentes que são filhos de Deus em filhos mais maduros na caminhada de fé. Né? Esse é uma das principais coisas que a gente tem trabalhado. Nesse trabalho a gente começou a crescer tanto que a gente foi segmentando por faixas etárias. Então hoje a gente tem os adolescentes, que se reúnem na sexta-feira, de 13 a 18 anos,
os universitários de 18 a 23, ali, 24, os jovens de 24 até quando a pessoa se entende como jovem de verdade, não tem idade de corte, os jovens adultos já um pouco mais velhos, né? E às vezes com algum certo passado já de ter, já às vezes um viúvo, né? Tem um pessoal já algum separado, uma coisa assim, alguma situação que aconteceu na vida. O Ministério Inglês está conosco também e várias áreas de suportes e projetos. Uma coisa legal que Deus tem derramado sobre nós, através do nosso pastor Michel, mas do pai dele, pastor Pascoal Pragini, com tantos anos de ministério, é que ele sempre deu liberdade, né? Então, assim, se Deus tem um projeto, ele derrama sobre alguém e traz a visão sobre um membro, sobre um líder da igreja, e vai chegar para o pastor e vai dizer, pastor, Deus me deu uma visão, um projeto lindo para alcançar agora esse grupo, para fazer isso. A gente tem uma regra lá que a gente fala assim, quem inventa, aguenta. Porque o que acontece? A ovelha vem com um projeto, fala, pastor, tá aqui. Mas o pastor já está cheio de coisa para fazer, na verdade, né? Você está cheio de projetos também para tocar. Fazer é você, então, né? Se Deus deu para você, a gente está aqui para dar todo amparo, todo apoio, mas é você que vai ser o líder, você que vai tocar o projeto. Então, hoje na igreja, são mais de 300 ministérios que acontecem semanalmente e acontecendo porque vai dando essa liberdade, né? Para a gente poder também estar trabalhando de uma maneira diferente. Algo mais recente até que Deus tem feito, a gente estava com um grupo de jovens até uns 7, 8 anos atrás, com cerca de 800 se reunindo nos cultos de sábado, num ginásio nosso que estava numa lotação máxima, não cabia mais, estava ficando até insalubre continuar lá. Mas o nosso templo tinha sido acabado de inaugurar em 2014, então em 2016 a gente estava naquela, vamos descer para o templo, que cabe 4.000 pessoas, não vamos descer para o templo. E Deus deu uma direção para o nosso pastor, né? Vamos lá, mas a gente estava com medo, e a gente começou a falar, vamos então chegar algum empresário da igreja que trabalha com essa parte de acrílico, biombos, talvez fazer umas divisórias bonitas, você pode diminuir o tamanho do templo, né, para ficar bem norte-americano, né, que o pessoal faz muito isso e tal. Aí nosso pastor foi lá conversar com um empresário desses, que é um membro ativo da nossa igreja, uma bênção da nossa igreja, e falou com ele, falou, queria orçar, quanto seria para fazer isso? Ele falou, não, dá para fazer, ia ficar bonito demais, mas eu não vou fazer. Por quê? A gente vai pagar até para você. Não vou fazer porque está faltando fé para você, pastor. Daqui a pouco vai encher. Você vai gastar dinheiro à toa. Né? Nem a gente tinha tanta fé quanto o empresário da igreja, para você ver, né? Nós tivemos algo semelhante. É mesmo? As pessoas, a gente mudou para cá, falou, vamos colocar lá uma separação, umas paredes móvel, pinta de preto, e as pessoas não vão ver. Nós mudamos meses depois, né? Nós mudamos, começou a pandemia para cá. Foi uma benção. Foi uma benção. Bom momento, né? Foi maravilhoso. Né? Uma pressão muito boa. Muito boa. Aí quando começou o espaçamento, né, as pessoas distantes uma das outras, nós tínhamos um espaço grande e aí o povo que já tinha na igreja encheu a igreja. No limite que podia. Como Deus sabe de todas as coisas, os membros que tinha foram o suficiente para preencher as cadeiras distantes uma da outra. Aí, conforme foi sendo liberado, foi aumentando as cadeiras, Deus foi enviando pessoas. E aí foi tudo proporcional à situação, tudo no controle de Deus. Algo parecido. Mesmo, aí, né? Pastor, pode falar. E lá, esses líderes que vocês começaram a formar, né? Pelo que eu estou assim, entendendo, não é algo que vocês estão assim, não é um crescimento sem uma estrutura, mas sim um crescimento que vocês já vêm formando uma base, né? Já está indo aí a segunda, terceira geração de pessoas que estão preparando, encaminhando um trabalho, né? Estou vendo com adolescentes, jovens, que hoje estão sendo as pessoas que estão liderando a igreja, empurrando a igreja. Né? E tudo isso foi feito um plano, um projeto, ou foi tudo assim fazendo e vocês não esperavam que isso ia acontecer e deu certo no final? Na verdade, em 2016, Deus nos deu uma direção. A gente estava num dos cultos, foi até numa conferência que nós estávamos cedendo espaço e participando junto, né, de juventude. Fire. Não foi o Fire, foi no GIN até, em 2016, que foi em Curitiba. Eu tava lá orando e teve uma mensagem muito forte do pastor Michel, né, a da farinha, né, e tudo mais. Participei. Uma das melhores mensagens. Foi muito forte, do é verdade. Gin, marcou a e minha vida. Eu já estava lá no chão, prostrado lá, não tinha jeito, né? Mas Deus deu uma visão muito forte, pastor. A gente estava ali naquele lugar e, mesmo sendo uma conferência de fora, não estava lotada. E Deus falava pra gente assim, olha, tragam mais botijas que eu vou derramar o azeite.
igualzinho com a viúva lá, com Elias. E a gente falou, Deus, mas o que são as botijas no nosso caso? Deus falava, são os líderes. Se vocês levantarem líderes, porque afinal de contas, quem dá o crescimento é o próprio Deus. Agora, o que a gente entendeu é, eu não vou derramar de um crescimento se vocês não têm capacidade de cuidar dessas pessoas. E a gente começou a ter um trabalho de formação de líderes. É perfeito? Claro que não, tem muita coisa para melhorar e fazer, mas a gente começou a ficar mais atento a precisamos formar novos líderes. Então, hoje a gente alugou um espaço ao lado da igreja e o nosso pastor teve uma visão muito boa nesse sentido de... A dúvida era, o que vai ser esse espaço? Um grande espaço. E a direção que nós entendemos é que vai ser um centro de formação de líderes das mais diversas áreas, seja ela musical, seja ela ministerial, seja ela em tantas outras coisas que a igreja já faz. A gente está só juntando tudo num lugar só, né, para ser uma coisa de unidade da própria igreja, para abençoar a igreja. E o que a gente tem entendido muito é que aquilo que Deus tem derramado sobre a igreja, sobre Curitiba, não é só para Curitiba, mas para abençoar outras nações até. Então, assim, tem sido muito especial. E aí, depois que isso aconteceu em 2016, chegando perto da pandemia, chegamos lá com quase 2.000 jovens no culto de sábado, que já era um avivamento, algo sobrenatural. Sobrenatural, 2.000 jovens num sábado. É muito forte. Algo né? forte. E aí veio a pandemia. Meu Deus, e agora aquele desafio? E Curitiba demorou muito para abrir de volta, né? Não como uma crítica, mas cada cidade foi um pouquinho diferente. Não, foi horroroso mesmo. Foi muito pesado. Né? E culto online, aquele negócio frio, é difícil. Horroroso. E a gente foi entendendo as estratégias do momento e tal, né? Quando estava no finalzinho da pandemia, que foi liberando lá por volta de 20%, 30%, até 50%, a gente começou a fazer alguns agendamentos para que a pessoa pudesse não dar um overbooking mesmo só, na verdade, né? Isso. E aí, o pessoal brigando para ter vaga no culto, implorando para ir, querendo sair de casa com segurança, com máscara, na época, claro. E aí a gente foi resgatar um sonho antigo nosso de poder ter um segundo culto de jovens no sábado. E aí começamos, um 5 da tarde, outro 7:30 da noite. O pessoal fazia agendamento e começou a encher os dois cultos. Só que na hora que abriu 100% da capacidade, né, com relação à pandemia, a gente ficou, mas o primeiro culto às vezes está dando 250, 300, e o segundo culto 1.500, 1.600, deu aquela dividida. Tá, Deus, então vamos cancelar esse primeiro culto e vamos ficar só com um. Né? E aí a gente foi orar e Deus falou assim, não, o que começou não vai parar. Aí Deus deu algumas visões, tanto que para nós, né, o culto nosso de juventude hoje é um culto oficial da igreja. Então os cultos não param. Pega lá dezembro, janeiro, final de ano, só não vai ter culto de jovem na igreja se cair no dia do Natal, porque já tem uma apresentação de Natal da própria igreja. Tá. Se cair dia 1º de janeiro, como foi agora na virada, a gente usou junto o culto da virada que a igreja faz, mas vai ter culto sempre. Tem uma grande equipe, a gente consegue dividir o pessoal, quem fica, quem sai de férias, tá? Então é mais fácil, né, claro. E aí Deus foi trazendo um crescimento nesse tempo agora, pós-pandemia, sobrenatural. Hoje os nossos cultos de sábado, das 5 está tendo uma média de 800 a 1.000 pessoas, e o segundo culto, 2.000 e mais um pouquinho, então ele está chegando aí num somatório de quase 3.000 jovens, né? Que é uma oração que nós tínhamos já de tempo, de ter mais de 3.000 jovens. Hoje já começamos a orar e falar, de repente daqui a pouco tem que pensar num terceiro culto. Só não me pergunte que horas vai ser. De Jesus. Só não me pergunte que horas vai ser, que eu também não sei ainda. Pastor Lucas, eu não conheço uma igreja no Paraná assim, que há 3.000 jovens como a igreja de vocês. E é uma coisa interessante até se falar, porque assim, a estratégia é ouvir o Espírito. A gente vai entender a estratégia do tempo do êxodo. Né? Então, se a nuvem vai, se a nuvem para, a gente para. Se a nuvem vai, a gente vai. E acho uma coisa que uma marca muito forte da igreja é uma visão do reino, que nós recebemos dos nossos pastores já. Que tem muito a ver com semana de avivamento também. Então, anos que a igreja cresceu muito, foram anos, por exemplo, 2017 ou 2019, que nós tivemos os eventos nos estádios, em que nós, ali na equipe da nossa igreja, acabou vestindo muito a camisa e trabalhando bastante. Então, nós, humanamente, trabalhamos menos na igreja, né? Ou menos horas ali, mas no reino, muito mais. Pastor, e Deus derramou mais crescimento sobre a igreja também nesses anos. Porque a conta não fecha, né? Conta um pouco o que é o SDA, que tem às vezes muitas pessoas que não conhecem também pra gente. O que é o SDA, como que ele se move, Semana do Avivamento, isso. Que é os cafés, né, também ao longo dos meses. Semana de Avivamento não tem a ver sobre estádios. Semana de Avivamento não é sobre grandes eventos, por mais que isso possa acontecer. Semana de Avivamento é, na verdade, um movimento de unidade, começou em Curitiba,
através de um grupo de pastores. 2012, né? 2012, quando nós voltamos de uma reunião do GKPN, que é o Global Kingdom Partnership Network, através do pastor Elias Dantas, que teve uma reunião de pastores de juventude na Malásia. E nós fomos até a Malásia, fui o pastor Michel, e a gente teve que ir até a Malásia para conhecer pastores de Curitiba, o que é uma vergonha, né? A gente não se conhecia. Olha essa história, essa eu já conheço. E lá conheci o pastor Carlinhos, pastor Carlos Nápoles, da primeira quadrangular, que é uma bênção. Que é da mesma cidade, olha só. só. E a igreja dele era coisa de 10 quadras da minha casa, na verdade. Olha só. Mas não tinha conhecido. Tinha um pastor da Assembleia de Deus, que é o pastor Henrique Peste, na época, que agora está morando nos Estados Unidos. E na época o pastor Flávio também da CCC. Flávio veio. Então, vários pastores ali nesse início, na verdade, né? Quando nós voltamos de lá, a gente voltou impactado com essa visão de unidade. Lógico, lá era um grupo de igrejas grande, por convite, um grupo fechado. Tá, mas como é que a gente podia fazer isso em Curitiba? Porque, independente do tamanho da igreja agora, buscar pastores, líderes de juventude, a gente começou alguns cafés sem pretensão nenhuma, sem um plano estratégico, sem nome, sem nada. O nome era Pastores de Juventude de Curitiba e Região Metropolitana. E a gente fazia uma reunião a cada 3 meses em uma das igrejas para tomar um café juntos e trocar figurinha. Como é que você faz célula? Como é que você consegue ter uma integração legal, consegue reter mais as pessoas na igreja? Porque eu não estou conseguindo. A gente podia ser abençoado e abençoar, e aprender uns com os outros. Né? Você coloca numa posição de igualdade, independente do tamanho da igreja. Não teve sobre tamanho. Né? Os problemas da igreja são os mesmos, só muda o endereço. Não adianta, né? A quantidade vai mudar, mas você tem mais gente para trabalhar também, então no final das contas dá muito parecido. E aí aquilo foi ficando tão bom. A primeira reunião nossa teve 12 pessoas. Disso já foi para 20, 30, 40, 50 e o povo começou a gostar disso. E aí teve reuniões tremendas onde Deus se derramou para tratar coisas muito fortes. Por exemplo, teve uma reunião que a gente sentou e falou assim: gente, como é que você faz um ministério de oração na tua igreja? E o pessoal, numa roda de conversa, começou a conversar em grupos pequenos. Lembro de uma dessas rodas que eram 5 pastores. E um pastor falou assim, e a gente falou, uma segunda pergunta era: como é que é a tua vida devocional? Não é da igreja, a tua, pastor. Né? Aí um pastor falou assim: olha, eu leio muito a Bíblia, mas eu quase não oro. Aí o outro pastor: olha, eu oro de várias igrejas de denominações, né? O outro pastor falou assim: olha, eu oro quando eu vou pregar. Uau. Daqui a pouco, não, eu oro e leio a Bíblia todo dia. Ah, legal. Bacana. Daqui a pouco o último falou assim: eu oro 2 horas por dia, todos os dias. Aí você vê, nossa, então como que eu posso aprender uns com os outros a encontrar um equilíbrio maior na nossa vida de oração? Porque não é a gente que faz, mas é o Espírito, para a gente poder ter mais intimidade. Então, é tão impactante você poder caminhar com outras denominações e você estar mais aberto a aprender com os outros. Então, por exemplo, né, os luteranos do Brasil, tá? Por exemplo, há 5 anos atrás, os luteranos tinham 6 pastores integrais de juventude no Brasil. Hoje eles têm 2. Então, assim, será que a gente vai esperar os luteranos Pastor Lucas, não terem sequência ou a gente pode ajudá-los de alguma forma? Né? É uma estatística, né, isso aqui é muito sério, que a liderança mundial das igrejas oram os pastores 5 minutos por dia. Não, hoje eu orei 1 hora. Só que se o pastor ora 5, quanto que ora a ovelha? Não é verdade? Nada. Exatamente, né? É aquela coisa, você tem um crente que ele vive de caixinha de promessa, que ele lê um versículo por dia. Gente, não dá. O cara tá 20 anos na igreja. É por isso que a pandemia tirou muitas pessoas da igreja. Por quê? Porque as pessoas não têm relacionamento com Deus. Então muitos aproveitaram esse bloqueio que houve. O inimigo aproveita, né, o diabo, e já segura as pessoas dentro de casa. Né? Pastor, mas fala para nós aqui, qual é um dos maiores problemas que você enfrenta hoje com a juventude? Né? Mas é um só? Né? Aquela nuvem, né, pastor? Uns 4, na verdade, 5 problemas. Assim, entre tantas coisas que existem por aí, hoje, para nós, uma das coisas que a gente vê maior dificuldade é a falta de compromisso. Dos jovens. É muito imediatista, não consegue esperar. A gente fala que é a geração do miojo, né? Se não forem instantâneo, se forem 3 minutos, então não dá. Mas de assumir compromisso, então, assim, você tem muita gente boa, muito líder bacana, crente mesmo, dando sangue ali realmente pelo Senhor, mas na hora que você precisa multiplicar uma célula, um grupo pequeno lá, falta líder. E na verdade, sim, você tem gente que fez o curso, está formado, tem capacidade já, né, e tudo mais na teoria, mas na prática não quer se comprometer. Que é um problema sistêmico, na verdade, nas igrejas ao redor. Só sai de Curitiba. Exatamente. Que é uma das maiores dificuldades. Posicionamento.
Porque é aquela coisa, cara, eu vou abrir a minha casa para me colocar na posição de sacerdote, cuidar de pessoas, né? E às vezes eu fiz uma escala do lanche lá, o cara falhou, eu vou ter que pagar do bolso, eu vou ter que às vezes dar a palavra porque o outro não fez, e que acontece algumas vezes, Sentar né? no meu sofá ali. Você tá no sofá, e o que acontece? Eu vou abrir minha casa. Você limpa a casa antes, você serve bem as pessoas, limpa depois, né? E muitas vezes vai crescendo, não cabe na casa e aquela muvuca, aquela coisa toda. E aí a pessoa às vezes não quer assumir, ou assumiu por um tempo, mas foi tão pesado para ela, porque ela fez mais na força da carne do que no espírito, que ela desiste. Então, outro dia eu estava orando na igreja, e aí a gente tem um grande problema de estrutura na igreja, porque a gente não tem estacionamento para todo mundo, o que muita igreja também não tem, né? Mas na gente ali tem sido muito difícil. Então a gente tem 8 estacionamentos conveniados na região, para o pessoal poder parar, mas ainda assim falta vaga, né? E aí eu comecei a orar e falei assim, Deus, eu quero te agradecer porque hoje foi difícil parar o carro. Porque não tinha vaga, porque eu demorei, cheguei atrasado, porque não teve como, a fila estava tão grande para chegar aqui. Deus, eu quero te dar glória a Deus por isso. Eu quero te agradecer e eu quero pedir para piorar, Deus. O povo meio assim, né? Eu não culto de sábado. Para piorar, porque isso significa que tem gente vindo para a igreja. Se eu viesse para cá que não tivesse dificuldade, que tivesse vaga, ia estar vazio esse lugar. Eu estou lembrando, você falando da casa, do sofá. Um dia um líder chegou, pastor, mas as pessoas andam dentro da minha casa, as crianças estão andando em cima do meu sofá, uns andam em cima... Derrubaram o suco de uva lá não sei aonde. Em cima da mesa, da cadeira. Eu falei, meu filho, sofá e cadeira não vai entrar no céu. O que vai entrar no céu são as pessoas. E o sofá, Deus vai te dar graça, você compra um novo e põe no lugar. Ou põe uma capa lá, pelo menos, né? O irmão foi liberto. É verdade. Porque liberto. a gente olha tanto para a gente mesmo, ou por problema, e a gente não olha para o todo. E aí está uma dificuldade numa liderança, né? Ou no meio da juventude, da igreja como um todo, porque todas as vezes que eu começo a conjugar um problema, uma situação, ou um ministério que Deus derramou sobre alguém, na primeira pessoa do singular, eu estou errado. Porque o único ser que pode conjugar na primeira pessoa é o próprio Deus. Vai dizer, eu sou. E a gente vai falar, nós. Então, o pastor está aqui, nós, se foi o pastor sozinho, fui eu e o Espírito Santo de Deus que fizemos alguma coisa, não fui eu sozinho, né? E quando o cristão entende que tudo que ele te deu é para compartilhar, né? Porque o reino de Deus, ele é dar e receber. Você dá o sofá, Deus te manda 2, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Sim. Você deu uma cadeira, Deus vai te mandar 2, porque Ele não fica devendo nada para ninguém. O reino é dar. Você dá a mensagem, Deus te dá mais. Você dá recursos, Ele te dá mais. É o sentido das pessoas que estão livres para poder dar. E quem dá mais, recebe mais de Deus. São coisas que nós aprendemos. E algo que a gente vive como igreja é essa visão de reino mesmo. Então, tem muitas igrejas que às vezes nos procuram, querem conhecer a igreja, querem conhecer a estrutura, querem aprender alguma coisa. E falam assim, pastor, tem um curso, tem um congresso, tem um dia aí, quanto que é? Eu falei assim, meu filho, não é nada. O que a gente recebeu de graça de Deus, a gente entrega para... Se a gente puder, a gente tem uma visão muito assim, se a gente puder abençoar, a gente vai querer abençoar sempre. Só que isso mostra que às vezes eu vou ter que abrir minha agenda. Eu vou ter que expandir mais uma coisa, mas eu vou poder abençoar alguém, mas também ser abençoado e aprender com aquela pessoa. E isso é o reino de Deus de verdade. Porque a gente não está formando ou não está construindo uma igreja só, não é a noiva de Cristo. Só existe uma noiva, não existe uma série de noivas, né? Lá no céu não tem placa de igreja, né? É verdade. Lá não tem PIB, não tem CIA. Lá é Jesus, né? Então todos nós estamos assim andando por caminhos, mas o sentido é o mesmo. Sim. E a palavra vai dizer que o Espírito traz unidade. E em Deuteronômio 27 é muito interessante quando Moisés vai levantar um altar ao Senhor e Deus pede para que ele pegue pedras toscas para poder encaixá-las e formar um altar. A unidade é isso. É a gente pegar pessoas completamente diferentes, que podem até não se dar algumas vezes. Pensam diferentes. Teologicamente pensando de várias coisas diferentes. Que precisam aprender, através do Espírito, a caminhar em unidade. Então, o corpo, né? Às vezes eu tenho que dar um passo para trás, tenho que ceder algumas coisas, porque esse é o corpo de Cristo. É uma igreja local, são uma série de igrejas ou denominações, e a gente poder preparar um altar do sacrifício do Senhor, na verdade. Pastor Lucas, o compromisso já é um problema grave hoje, né, na juventude. Sim. É um descompromisso, né? E qual o próximo problema que você vê grave?
que precisa as pessoas de ajuda, orientação? Entre séries de problemas, eu creio que a profundidade do relacionamento com Cristo. Porque numa geração mais imediatista, eu assisto um vídeo do YouTube de 1 minuto e o rapaz já se acha PhD naquele assunto, né? Quando ele pode se aprofundar mais na palavra, e aí eu vejo que muitas pessoas hoje em dia, na juventude e na igreja como um todo, elas se contentam com o leitinho espiritual, mas não com o alimento sólido. Porque no final das contas, né, esse podcast, por mais edificante que ele seja, ele na verdade, biblicamente, é um leite espiritual, né? Uma pregação, por melhor que ela possa ser, ela não é biblicamente um alimento sólido, ela é um leite espiritual. Porque o sólido você só consegue no secreto, você vai direto na fonte, porque isso não é mais simplesmente alguém que, não é alguém, uma criança que precisa ser alimentada, ele também já tem capacidade de... A igreja, ela é essencial nesse processo. A pessoa precisa vir para o corpo, né? Exatamente. Então, você que está nos assistindo, né, em cima do conselho aqui do pastor, venha para a igreja, meu filho, saia de casa, né, venha participar conosco, venha estar conosco, venha conhecer, né, não é só a igreja, mas é conhecer o dono da igreja. Até né, porque pastor? tem coisas que Deus só faz no secreto, mas tem coisas que Deus só faz no meio da sua igreja, né, do corpo de Cristo reunido. Porque na palavra, no Novo Testamento, o culto, na verdade, é a reunião dos santos. Eu vou cultuar a Deus sozinho, não, eu vou ter um tempo secreto. Quando estão 2 ou 3 reunidos, ali estará. E aí ele faz coisas diferentes nesse momento. A minha casa será chamada casa de oração. Amém. Para todos os povos. Sim. Né? E para o crente crescer, ele precisa aprender a andar em unidade com irmãos que são completamente diferentes dele na própria igreja local. Ele vai ficar bravo, ele não vai gostar. Vai ter gente que vai poder ter intimidade com ele, vai falar, cara, isso aqui não está legal. Porque isso é o corpo, esse é o crescimento. Esfregar um no outro aí. Né? Assim como o ferro vai sendo afiado, a gente vai sendo provado também, né? Isso aí. Vai um mais maduro, vai ajudando o outro. Exatamente. Aquele que tem uma superioridade espiritual ajuda o mais novo. E um vai puxando o outro e todos vão crescendo e caminhando com um propósito, né? Como o Paulo fala do alvo. Sim. O alvo nosso é o céu. É ir morarmos a eternidade com Deus, né? E esse avivamento, assim como o pastor Lucas tem experimentado lá, nós aqui, o objetivo do avivamento é trazer o original de Deus, que é o relacionamento com as pessoas para que elas conheçam a Deus, né? Às vezes eu falo com os meninos aqui, que teologia, todo mundo já conhece ela demais. Ninguém precisa mais de ensinamento teológico, já tem muito. Hoje né? em dia com a internet, então, É o você que tem né? milhares de cursos. O problema não está no conhecimento teológico, o problema está em conhecer o dono da igreja, conhecer o Espírito Santo. Né? Quando o jovem, né, conhece o Espírito Santo, ele é batizado com o Espírito Santo, então, meu filho, aquele vazio, ele é preenchido. Então o Espírito Santo vem e enche, aí ele sara as emoções, sara as feridas, sara o abandono, sara tudo, liberta do vício, né? É pornografia. Diminuindo os problemas, né, pastor? E aí, presente o Espírito Santo, os problemas vão diminuindo. E aí para o pastor vai ficando melhor, porque aí o Espírito Santo liberta, cura, salva e diminui o trabalho para a gente poder ajudar as pessoas. Né? A gente tem que entender que Jesus é suficiente para tudo. Para tudo. Isso ele é suficiente, é verdade. No dia bom, no dia mal. Isso aí. E pastor Lucas, Como trazendo assim para a liderança, que a gente sabe que você também é um líder nato no meio da juventude, que conselho você daria, assim, às vezes para os líderes de juventude que estão assistindo, tem uns líderes de juventude da SDA Maringá que eu faço parte, diversas igrejas aqui, que conselho assim você poderia dar para as nossas igrejas como liderança de juventude? Ou para aqueles que querem ser líder até então? Sim. Como líder, para alguém que vai se tornar líder, alguém que já é, pensando em alguém jovem, eu, depois de sofrer muito, eu aprendi muitas coisas, né? E acho que uma das principais coisas para alguém mais novo, primeiro é o princípio da honra. Você tem que honrar a igreja. A igreja chega junta, não chega um ministério separado, rachado. Isso não é divisão, não é obra do Espírito, né? Então,
Eu creio muito que, por exemplo, né, Paulo vai falar um pouquinho sobre isso em Romanos capítulo 15, quando ele fala sobre um paralelo que ele faz com relação ao tempo do êxodo, das caravanas ainda, né? Ele vai falar que o fraco, a gente se faz de fraco, né? Para poder ajudar também, né, faz forte com os fortes, fraco com os fracos. Qual que é a ideia que ele está fazendo dessa referência, que ele vai fazer naqueles 3 versículos iniciais do capítulo 15 de Romanos? É o tempo do êxodo. Então, as caravanas que eram guiadas pelo Espírito, você tinha os mais jovens, ou os mais fortes, ou os líderes e mais aptos, puxando a caravana e dando a direção para onde a caravana ia, de acordo com seguindo a nuvem. Agora, lá no fundo, quem estava? Os mais velhos, os mais debilitados, os fracos. Agora, a velocidade que a caravana vai caminhar, quem delimita é esse grupo lá atrás. E às vezes, pelo ímpeto da juventude, da vontade de fazer, a gente quer acelerar demais. Mas isso não é sadio para uma igreja. Isso, na verdade, é uma desonra até. Então, eu vejo muito, de primeiro lugar, a gente poder honrar os nossos pastores. Então, você não é o pastor da igreja. Você é um pastor auxiliar, um líder auxiliar. Então, Deus te deu uma visão, Deus te deu uma direção. Pastor, eu estou entendendo isso daqui. Está alinhado com a visão da igreja? É isso que você acredita também? Posso nessa linha? Me ajuda, porque eu estou aprendendo. O outro está há mais tempo. Verdade. E talvez existam alguns conflitos geracionais que às vezes o jovem pode não gostar de algumas posições do pastor dele. Cara, não seja rebelde. Se submeta ao Espírito. Se isso é de Deus, Deus vai mudar inclusive o coração do pastor. Mas não pela força da carne, pela força do Espírito. Submissão, obediência. Não tem jeito. Honra. Isso vai trazer bênção para a igreja como um todo. Agora, se fica lá, jogando contra, falando mal do pastor, cara, o ministério vai para frente, Deus não vai abençoar, porque não é assim que funciona. E acho que uma das questões eu falo muito na igreja, né? Menos é mais. Então, às vezes, você quer fazer tanta coisa que você não consegue fazer tudo com qualidade. Então, a gente fala muito sobre o princípio de excelência na igreja também, em tudo que a gente faz, e dar o nosso melhor em tudo que a gente faz, mas eu preciso aprender a segurar o meu ímpeto, ou segurar a minha própria carne, segurar a minha própria vontade, e eu preciso aprender a andar no Espírito. E se eu vou liderar e andar no Espírito, se Deus fala para eu parar, eu paro. Por quê? Qual que é o natural? Chegou um novo ano, já estou liderando a juventude faz um ano, fizemos um acampamento, fizemos uma série de eventos. Próximo ano tem que apresentar para a igreja a agenda da juventude, programações, né, tudo mais, tal. O que normalmente você faz? Aquilo que deu certo, eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V, copio, colo e tá aqui, pro pastor da igreja, para a igreja. Não, foi benção, foi legal e vamos fazer as mesmas coisas. Mas você parou para orar? Perguntar se Deus quer que você faça as mesmas coisas? Elas foram bênçãos, não estou falando de coisas erradas, estou de coisas boas, né? Mas quando eu ando no Espírito, eu falo assim, Deus, será que é assim, é assado, é daquele jeito? Então, por exemplo, quando a gente fez o primeiro estágio da semana de avivamento, existia uma grande expectativa das pessoas que fosse um evento anual. Mas Deus nunca pediu para ser anual. Então a gente foi orar como liderança. E a gente entendeu de Deus que não era para fazer o próximo ano. Como depois de 2 anos, a gente entendeu de Deus que era para fazer de volta. Como veio a pandemia, a gente não fez outro evento ainda, temos orado para tentar entender, Deus, está na hora de fazer um outro evento de massa, de grande mobilização, uma cruzada evangelística, um festival da unidade? Temos tido sinais, mas ainda estamos pedindo confirmações do alto para entender. Porque assim, se Deus dá a direção, Ele também é a garantia de que vai acontecer. Vai dar a provisão. Agora, se você que dá a direção, Deus fala assim, meu amigo, se vira. A responsabilidade é sua. Agora, se Deus dá a palavra e a direção, a responsabilidade de fazer acontecer não é tua, é dele. E você é só um instrumento. E é um segredo importantíssimo no ministério. Ele dá a visão e provisão. A visão, tanto com recursos como com pessoas, em todos os sentidos. Sim. Né? Nós temos orado para saber se ano que vem a gente fazemos um grande evento, né? E aí eu não sei, pastor, como é que vocês fazem aqui, mas toda vez que Deus me coloca alguma responsabilidade, né, uma programação, eu começo a orar para entender as direções do Espírito, mas eu começo a orar, Deus, qual o propósito e qual é o número que o Senhor quer trabalhar? Então, nos estádios, o número é a lotação máxima. Talvez num lugar que a gente está vendo para um grande festival, não sei se vai acontecer ainda, e hoje eu comecei a orar por um número. Estou esperando algumas confirmações, já veio uma já, mas preciso de mais algumas ainda, porque é um passo muito grande. E estou orando por 80 mil pessoas. Amém. E aí, glória a Deus. O primeiro sinal foi um irmão da igreja que falou, pastor, estava orando lá e Deus falou para mim que quando se for ter mesmo,
o aluguel do lugar eu vou pagar. Falei, opa, então já foi o primeiro sinal. Começou a melhorar. Já se eu estava no negativo, já estou no positivo só do aluguel, né? E vamos orar um pouquinho mais aí. Um gigante já caiu aí, né? Falta mais alguns, né? Mas a gente está orando e tentando entender as direções do Espírito, né? E pastor, nós estamos nessa conferência, no Revival Conference. Qual que é a expectativa para hoje? A gente queria saber um pouco, que hoje você ministra. A gente está com o coração muito grato, muito feliz pela sua vinda. A gente já se conheceu, foi para Curitiba, também você veio para cá também. Conheci você. E um privilégio também de ter você na nossa conferência também. Eu quero saber qual que é a expectativa que você tem para hoje, aquilo que Deus já estava acompanhando as postagens, né, dos últimos dias. Ele também já estava bem empolgado com as coisas. E nos últimos dias eu estava orando, tentando entender até Deus, qual é a palavra, qual é a mensagem. Porque é assim em tudo que você faz, né? Sim. Você vai pregar fora, em algum lugar, dê um bom recado para líder por aí. Você não vai pregar aquela que você acha que é a melhor mensagem. Você vai pregar a mensagem que Deus quer que você pregue, na verdade, né? Porque senão você fica naquela lá, você vai sempre... Qual que é a diferença? Você vai na zona de conforto. Mas a gente não anda na zona de conforto, a gente anda no espírito. Então, falo muito pessoal, né? Hoje, na juventude, tudo funciona por tendência. Na Instagram, rede social, a tendência é tal. Tá, gente, eu não ando por tendência, eu ando pelo espírito, que é muito mais forte que algum logaritmo, que alguma regra de rede social por aí afora, que se Deus colocar a mão e abençoar, nem o logaritmo aguenta, né? Porque a matemática de Deus não é a matemática dos homens, é diferente. Mais do que a mídia quer passar, é o que os céus querem trazer para nós. Quer declarar, então é muito mais forte. E sobre hoje à noite, eu tenho orado muito e tentado entender essas direções. Deus deu umas direções legais aí. Tem um grande desafio para hoje à noite aí, que eu não vou dar spoiler nem nada, né? Claro, mas de a gente trabalhar o nosso sacerdócio. Amém. Porque no final das contas, o nosso pastor Michel já ora por um grande avivamento há muito tempo. E aquilo que Deus declama sobre ele vem sobre nós. Então nós temos entendido e orado muito por um grande mover de Deus, um grande avivamento. Mas eu creio que isso só vai acontecer quando os filhos de Deus alcançarem uma maturidade espiritual maior ao ponto de assumirem responsabilidade no reino dele. E aí não vai ter mais falta de comprometimento. E vai ter briga do pessoal para poder liderar e trabalhar, porque eles vão entender que eles não são mais simplesmente consumidores da fé, mas eles são sacerdotes do Senhor, que estão aptos para servir a Ele onde Ele for. Eu já estive orando, pastor, e o Espírito falou algo ao meu coração a respeito disso. Falei, Senhor, faz um avivamento e começa por nós. E falei, Senhor, e não me deixa fora desse avivamento. Essa é a grande oração. Não me deixa fora desse negócio aí. Né? Então, com isso, o nosso coração vai sendo conduzido para isso. E eu entendo assim que Deus ele está levantando líderes, ou melhor, uma igreja dentro da igreja, que é uma igreja que vai puxar a ponta. Assim Deus tem trabalhado no meu coração. E essas igrejas elas vão se destacar com autoridade, crescimento, milagres, unção, prosperidade, o poder do Espírito, e elas serão como canais para que as outras possam receber isso. Mas Deus, isso é como veio um entendimento, Ele vai levantar uma ponta da flecha. E eu creio que Ele já começou. Eu creio que vocês fazem parte disso, nós também fazemos parte desse negócio. Vocês já estão lá na frente, nós estamos correndo aqui. Né? Vocês... Nós estamos no começo do começo, né, pastor? Não, e nessa visão de unidade, pastor, ele é interessante o que você falou, porque a palavra vai dizer que os filhos são flechas. Né? Isso. E todos nós temos o mesmo pai. Qual é a diferença? Alguns estão há mais tempo, ou já nasceram antes, e são irmãos mais velhos. O irmão não tem responsabilidade da criação. Quem tem essa responsabilidade é o pai. Mas o filho mais velho tem sim responsabilidade em ajudar na formação dos mais novos. Então esse é um entendimento maravilhoso, porque quando você vê uma igreja que tem crescido, que Deus tem abençoado, derramado algo especial, ela também tem essa responsabilidade de ajudar, não de fazer por eles, porque não é essa a visão, ou simplesmente incorporar, né? Então, quando eu entendo isso, eu vejo o reino de Deus maior do que a minha igreja. Eu começo a entender o reino de Deus como algo mais amplo, que ele vai além das esferas denominacionais. E eu digo, então, se Deus nos colocou nessa cidade, como é que eu posso abençoar essa cidade? Isso aí. Como é que eu posso fazer para ajudar os meus irmãos mais novos? E poder mostrar o que Deus está fazendo em nós para
os outros. Sim. E aí a pessoa vai ter, os irmãos, a opção de escolher. Eu quero aprender o que o irmão mais velho sabe e trazer para a nossa igreja também, que também tem acontecido muito conosco. E adaptar para a realidade daquele lugar, né? E adapta para a situação, o momento, a etapa que aquela igreja está vivendo. Mas nós temos também que ajudá-los, que nós também temos feito isso com alguns líderes, né, orientando, ajudando, corrigindo erros. E o irmão mais velho também tem a responsabilidade de ser, não é só ensinar, de ser um exemplo. Sim. Né? Então nós temos que ser um exemplo para que isso possa gerar uma autoridade, e gerando autoridade as pessoas vão se sujeitar a vir pedir ajuda, um respeito. Né? Então tudo isso é muito maravilhoso, pastor, que Deus tem assim trabalhado no coração de todos esses líderes, né? Começando lá com os seus pastores, com você, é um nível de entendimento que o Espírito Santo libera. Amém. Porque a gente aprendeu que Deus ele só nos dá aquilo que Ele te mostra. Ele só vai te levar aonde Ele está te mostrando. Ele vai liberar na sua vida aquilo que Ele está te mostrando. Você não está vendo nada, você não vai a lugar nenhum. Mas se Ele está te mostrando algo, é porque Ele vai te dar isso. E aí nós precisamos nos adaptar a que Deus mandou e obedecer. Esses dias um pastor me perguntou: pastor, o que você está fazendo que a igreja está crescendo? O que eu estou fazendo? Eu falei para ele: irmão, eu estou obedecendo mais rápido a Deus que você. Estou seguindo a nuvem. Pronto. Aí ele ficou Obedecendo pensando, mais rápido. A gente obedecendo mais rápido. Fala muito lá na igreja, se for falar, se tem que colocar um nome na estratégia do momento, a estratégia é a presença. A presença. A gente busca a presença dele e segue a direção da nuvem. Obedece que a presença vem. Né? Está ligado ao Espírito Santo, a nós nos submetermos a Ele e não usar Ele. É Ele que tem que nos usar, a vontade dele, não é a nossa vontade. E é essa obediência que você se submete, aí você consegue, né, ouvir a voz, obedecer e pegar o rumo para aquilo que Ele quer fazer. Pastor, nós estamos já encerrando. Deixa fazer mais um episódio depois já. Deixa um conselho agora para os líderes, né, de GCs, aqui no nosso caso, células, né, um conselho assim de um caminho para que eles possam trilhar, né? Acho que um caminho, eu vou falar da minha experiência até, na verdade, porque dizem por aí que tem gente que é workaholic. Eu não gosto do termo, acho que para mim eu prefiro que eu sou work lover, né? Amante do trabalho, mas porque antes eu era bancário, trabalhava com marketing do HSBC e trabalhava na parte de eventos, né? Eu trabalhava demais, viajava muito e horas e mais horas extras e tudo mais. E quando vim para a igreja eu vim com essa mentalidade. Se eu trabalhava assim para os investidores, para Jesus, então agora eu vou arrepiar, né? Vai ser muito mais. Mas também não é sobre isso, porque não é sobre a quantidade de horas que você trabalha. É, na verdade, sobre a quantidade de tempo que você tem na presença. Porque às vezes a gente cai na ilusão de que é a gente que faz. Não é a velocidade, né? Não é, é a constância. Mas a direção, constância. E a obra é do Espírito. É Ele que faz. Exatamente. Porque, assim, e aí isso que eu tenho aprendido cada vez mais. A pandemia me ensinou muito, na verdade, pastor. Porque, assim, Deus, como é que eu vou pastorear tanta gente no meio da pandemia? Eu ia fazer devocional e eu começava a orar assim: Deus, quem está precisando? Me revela aqui, me fala. Eu começava a orar e mandar mensagem para vários. E aí o que Deus trabalha na minha vida é o versículo que Deus falou muito forte no meu chamado. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, que vai dizer: mas esmurro meu corpo, levo a escravidão, para eu mesmo, depois de tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser reprovado. Então, assim, é uma grande responsabilidade, mas também é um grande privilégio. É verdade. Então, liderar é um privilégio. Não perca esse privilégio que é servir a Jesus. Isso, é verdade. A gente sempre fala para o pessoal nosso aqui que fazer a obra de Deus não é uma obrigação. Não, nem peso, de forma alguma. Eu até falo para os líderes, você está fazendo as coisas de Deus por obrigação, vem falar comigo que é melhor você parar. Porque você não está entendendo o reino. Sim. E nem quem é Deus. E sim o privilégio que você tem de servir a Deus daquilo que Deus fez por você, que é essa gratidão. Né? E se torna um peso, provavelmente tem alguma está coisa fazendo de na errado. força do braço e não na força do Espírito. Verdade. Isso. Por isso, amados, né, que você possa estar
enviando para outras pessoas, compartilhando com outras pessoas, né? Muito obrigado a todos que nos assistiram. Pastor Lucas, muito obrigado por tudo, né? Pela sua... né? Nós somos gratos aqui ao pastor pelo tempo, por poder estar aqui conosco, compartilhando, né? Esse crescimento, os milagres que Deus usou, Ele tem usado lá em Curitiba, todo esse crescimento, né? Com a juventude, é sobrenatural, né? Então nós te agradecemos. Muito obrigado. E para fechar, na verdade, né? Todo lugar que a gente vai para ministrar alguma coisa, a gente entende que a gente se torna intercessor daquele lugar. Então, a partir de hoje, contem com as nossas orações por essa igreja. Aleluia. A gente se compromete e se torna intercessor dessa igreja também. Muito obrigado. Isso daí. Amém.